Na Assembleia Legislativa do Maranhão, as bandeiras foram hasteadas a meio mastro em luto a Eduardo Campos. A deputada Lisiane Gama lamentou a morte de Campos. Para a parlamentar, representa uma grande perda para o país. É algo que a gente não tem nem como definir, né? Inacreditável, na verdade. O Eduardo era um dos nomes da nova política brasileira de maior ascensão na história desse país, né? Uma história extraordinária de vida, história pessoal muito bonita, porque tem uma família maravilhosa, uma esposa, um grande marido, um grande pai, e refletindo na sua vida pública, né? Pernambuco, por exemplo, tem quase 90% de aceitação popular, que é um índice que não se vê mais hoje em representação política do Brasil, né? E hoje a gente vê um jovem que estava num debate político muito forte no país, né? Um debate programático diferenciado para o Brasil, e de repente nós temos uma tragédia que abala todos, né? Não somente a quem é eleitor, quem é torcedor, quem é amigo, como é o nosso caso, mas a todo brasileiro, porque até aqueles que eventualmente não votassem no Eduardo, mas tinham por ele uma admiração, exatamente pela história de vida que ele tinha, né? Uma história muito forte, uma história de luta. Eduardo Campos esteve em São Luís no último mês de julho, cumprindo a agenda política na capital. O deputado Marcelo Tavares, do PSB, mesmo partido que Eduardo Campos, recebeu a notícia com pesar. Disse que a morte de Campos empobrece a democracia e a política brasileira. O Eduardo foi o melhor governador do Brasil nos 2 últimos mandatos, um ser humano extraordinário, um pai de família exemplar, um governador sem igual, como eu já disse, na história política recente do Brasil, e que deixa um legado aí de muita competência, de muita correção, de muita honestidade, mas empobrece. O desaparecimento do Eduardo empobrece de forma significativa a política brasileira e deixa todos nós, principalmente nós do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, muito entristecidos, sem dúvida. E eu tinha uma relação pessoal muito boa com o Eduardo e com um dos seus assessores, que também faleceu no voo, o Pedro Valadares, que foi deputado federal pelo estado de Sergipe, casado com uma maranhense, sempre muito presente aqui em São Luís, um amigo nosso, e a gente realmente lamenta muito esse dia trágico de hoje, com esse acidente realmente muito grave que entristece muito a todos nós. O deputado Bira do Pindaré, também do PSB, falou sobre a morte prematura de Eduardo Campos. Com muito pesar, com muita dor, com muita tristeza, o Brasil perdeu uma grande liderança, uma pessoa que tinha uma perspectiva imensa no nosso país, e eu perdi um companheiro que me acolheu com muito carinho no PSB, foi quem me convidou para o PSB, foi quem abonou a minha ficha. Então, nesse momento, é realmente muito doloroso para nós essa circunstância. Mas fica o legado, né, de uma pessoa jovem e que dedicou a sua vida em prol dos brasileiros e das brasileiras, né, de toda a causa popular. Então, é uma marca absolutamente inabalável. É o que fica para todos nós. Eduardo Henrique Acioli Campos tinha 49 anos, natural de Recife, era casado e tinha 5 filhos. Economista, iniciou a vida pública ainda na década de 80, ao lado do avô, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, que faleceu em 13 de agosto de 2005. Além de candidato a prefeito de Recife, foi deputado federal e ministro da Ciência e Tecnologia no primeiro mandato do presidente Lula. Em 2006, elegeu-se governador de Pernambuco, sendo reeleito em 2010, com a maior votação da história da democracia brasileira. Presidente do PSB, Eduardo Campos deixou o cargo de governador no início de 2012 para se dedicar à campanha presidencial, tendo como candidata a vice a ex-senadora Marina Silva.